Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a cada um de vocês que está participando conosco, mesmo à distância, e graças a Deus que nós podemos fazer isso, mesmo com restrições que nos impedem de estar aqui todos juntos na presença do Senhor, mas eu tenho certeza que aqueles que estão aqui estão adorando a Deus, as equipes de transmissão, assim como você também está adorando ao Senhor aonde você está. Queridos, às vezes algumas perguntas acabam visitando a gente algumas vezes ao longo da vida, em alguns momentos. Às vezes nos perguntamos, por exemplo, nós somos fruto do que acontece conosco ou daquilo que fazemos e que acontece conosco ao mesmo tempo? Somos então o que fazemos ou fazemos o que somos? Somos a somatória daquilo que acontece conosco e daquilo que nós fazemos com o que acontece conosco? Podemos mudar a nós mesmos? Ou existe uma mudança que é somente extraordinária, sobrenatural, que transforma o ser humano, para além dos acontecimentos e das reações que temos aos acontecimentos? Essas perguntas, um tanto quanto filosóficas, psicológicas, sei lá, estabelecem algumas perspectivas e abordagens que o homem, o ser humano, tem desenvolvido sobre si mesmo e sobre a sua realidade. E há gente, por exemplo, que diga que as circunstâncias nos fazem ser e fazer aquilo que nós somos e fazemos. É como aquela célebre frase do filósofo chileno José Ortega y Gasset, que dizia que o homem é o homem e a sua circunstância. Outros afirmam que nós somos e moldamos o que somos por aquilo que fazemos, e em parte talvez por aquilo que acontece conosco. Seja como for, essas abordagens de uma vertente ou de outra parecem acreditar que o ser humano muda a si mesmo de uma forma ou de outra, ou então que o ser humano não muda de jeito nenhum. Na verdade, ele se adapta ou se conforma ao seu meio e às suas circunstâncias. Há, porém, uma perspectiva que afirma que a única transformação permanente é feita exclusivamente por Deus, algo como aquele que criou é o único que pode mudar e transformar a sua criatura. Nesta manhã nós vamos continuar a nossa série Edificarei a Minha Igreja, e de certa maneira nós vamos acompanhar uma transformação que ocorre na vida dos primeiros discípulos de Cristo, quando eles se encontram num momento de muito temor, de estremecimento, de covardia diante do fato de que 40 e poucos dias, quase 50 dias antes, o seu Salvador, o Redentor, havia sido crucificado pelo mesmo Sinédrio, agora que representava um perigo de morte iminente. Nessa primeira temporada da série Edificarei a Minha Igreja, nós estamos olhando para a igreja recém-estabelecida em Jerusalém. E ela começa, de fato, visivelmente, no episódio que nós vamos hoje, pela manhã e à noite, visitar e que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, e que eu já peço para você abrir aí na sua Bíblia ou acessar no seu smartphone. O título da mensagem de hoje é justamente Poder para Ser, Poder para Fazer e Poder para Acontecer. Porque, em última instância, como veremos agora pela manhã e completando a noite, quando vamos ouvir o discurso de Pedro, o primeiro sermão da igreja recém-estabelecida, é disso que trata a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O poder para ser, para fazer, para acontecer como igreja. Então eu lhe convido a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 2, nesse terceiro episódio da primeira temporada da série Edificarei a Minha Igreja, que narra o evento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nesse episódio veremos como o ser antecede o fazer e o acontecer. A igreja precisou existir e ser formada pelo Espírito Santo para poder fazer e acontecer
aquilo que aconteceu a partir de uma ação divina sobrenatural em indivíduos e a partir deles em toda uma comunidade, chegando a todas as nações da terra. Vamos então ao texto, em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler os 13 primeiros versículos desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, labaredas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam em Jerusalém, habitando naqueles dias em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão para aquele lugar onde eles estavam, possuída de perplexidade, porquanto cada um daqueles de outras nações os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são eles, porventura, galileus, todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as maravilhas e grandezas de Deus. Todos então, atônitos e perplexos, interpelavam um ao outro, dizendo: O que quer dizer isso? O que significa isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Que Deus então a sua palavra abençoe com a compreensão no nosso entendimento e na nossa mente. Eu convido você, onde você estiver, a orar e pedir a bênção de Deus para que você seja um recipiente que ouça com o coração aberto a voz de Deus. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque podemos Te adorar nesse dia que é Teu e nos lembrar deste evento pela Tua palavra, conforme foi descrito e inspirado pelo Teu Espírito. E nós rogamos, ó Pai, que este momento seja um momento de compreensão, de entendimento da Tua palavra. E para isso, o mesmo Espírito que inspirou Lucas e que se derramou sobre todos aqueles que ali estavam, conforme ele mesmo descreve, seja o Teu Espírito que ilumine a nossa mente e abra o nosso entendimento para que percebamos o que significa este episódio, este evento tão marcante, esse divisor de águas da Tua igreja. Nós oramos assim, crendo que o Senhor abrirá então a nossa compreensão e nós entenderemos, e entendendo nós creremos, e crendo nós obedeceremos aquilo que este episódio nos indica ser o fazer e o acontecer da Tua igreja. É assim que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. 50 dias já havia se passado naquela ocasião que Lucas descreve nesse texto, desde a crucificação e morte de Jesus Cristo. Por 40 dias, como vimos até domingo passado, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ele aparece a mais de 500 discípulos, como Paulo se refere lá em 1 Coríntios capítulo 15, descritos em 13 ocasiões diferentes em que ele aparece a um, a outro, a alguns, a muitos ao mesmo tempo. 50 dias depois de ter sido assunto aos céus,
e ter deixado uma promessa clara, como vimos domingo passado, de que aqueles seus discípulos, em número de 120, inclusive os discípulos apóstolos, deveriam esperar em Jerusalém até que do alto, era essa promessa, eles fossem revestidos de poder. Está isso aí em capítulo 1, verso 4 e 5, e que este revestimento de poder aconteceria como cumprimento da promessa que o próprio Senhor Jesus tinha feito, de que seriam batizados com o Espírito Santo. Chega então o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, numa manhã provavelmente como esta. Aqueles 120 discípulos, você viu no texto, estavam reunidos todos no mesmo lugar. Alguns comentaristas dizem que eles estavam no mesmo cenáculo, aquela sala espaçosa, onde haviam celebrado a ceia 50 dias antes. Quando de repente ocorrem dois fenômenos físicos que o texto descreve, que tinham um aspecto de naturalidade, mas tinham uma origem sobrenatural. O texto, conforme você pode ver aí nos versos 2 e 3, conta que, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E simultaneamente apareceram distribuídas entre eles línguas, labaredas como de fogo, sobre cada um deles, diz o texto. O que aconteceu naquele momento foi, segundo a descrição de Lucas, inesperado e singular. Observe que esse advérbio temporal e também de modo, de repente, indica que aquele vento não começou devagarzinho, e depois foi num crescente, até ficar com o som de um vento impetuoso. Não. Foi de imediato, como uma forte rajada de vento entrando por frestas de portas e janelas, fazendo aquele som característico de um vento sibilante, impetuoso. E aquilo preencheu todo o espaço do ambiente onde eles estavam. E ao mesmo tempo, e paradoxalmente, labaredas de fogo, como línguas de fogo, repousaram sobre cada um daquelas pessoas que estavam ali, porém sem queimá-los. Veja, fogo que não se acende ao vento, pelo contrário, o vento apaga o fogo. Estava ali presente junto àquele vento impetuoso, sem que o fogo aceso fosse pelo vento apagado. Aqueles dois fenômenos físicos inesperados, no verso 4, são seguidos por um outro. Um comentário inicial de Lucas diz que, por causa daqueles fenômenos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E então um terceiro sinal aconteceu, eles passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, o que tinha sido ouvido e visto, ouvido como vento e visto como fogo, eram os sinais visíveis da descida do Espírito Santo, que foram seguidos por outro sinal visível, a capacidade de falar outras línguas, outros idiomas, que aqueles homens galileus não conheciam, ou se conheciam, não conseguiam comunicar-se nelas. E isto como resultado do fato de que todos, preste bem atenção, diz que todos aqueles 120, incluindo discípulos e apóstolos, tinham sido cheios do Espírito Santo. O que aconteceu depois, ou seja, a reação dos que moravam naquela parte, naquela região de Jerusalém, também é descrito por Lucas no verso 6, 7 e 8, de uma maneira muito singular. Diz o texto que, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu, atraiu, juntou uma grande multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia aqueles discípulos falarem na sua própria língua. O texto diz que eles estavam atônitos, perplexos, admirados, e se perguntavam, dizendo assim: não são eles, porventura, galileus, todos esses aí que os ouvimos falando em nossa própria língua materna? Então, o que começa com uma manifestação de dois fenômenos físicos, vento
e fogo. Logo também se torna e se manifesta por um fenômeno linguístico e social, porque aqueles homens que ali estavam começam a falar em vários idiomas que não conheciam, visto que eles eram galileus. Essa observação de que eles eram galileus é muito significativa, porque, como nós conhecemos do contexto social e político daquela época, a Galileia era a região menos religiosa de toda aquela região de Israel. Ficava longe do centro do poder político, que ficava exatamente em Jerusalém, onde eles estavam. Eles tinham estado ali na Páscoa, muitos deles tinham voltado para suas casas, e agora naquela segunda festa, a festa do Pentecostes, 50 dias depois, eles tinham voltado a Jerusalém, e não se esperava que aqueles homens que eram galileus, a maioria, ou boa parte deles, que vivia da pesca no mar da Galileia, de uma região profundamente influenciada pela cultura greco-romana, pagã, pudessem ser aqueles mais letrados e mais capacitados naturalmente para pregar o Evangelho e falar das grandezas de Deus, como nós encontramos aqui. Nada menos, irmãos, do que 14 ou 15, dependendo da contagem, localidades ou etnias são mencionadas como estando presente e ouvindo as grandezas de Deus na sua própria idioma, de partos, medos, elamitas e mesopotâmicos, de judeus capadócios do Ponto e da Ásia, passando pela Frígia, pela Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, no norte da África, nas imediações de Cirene, até romanos que vieram da capital do império para residir em Jerusalém, todos eles, fossem judeus ou prosélitos interessados no judaísmo, uma mensagem única foi comunicada. E, apesar de cada um ouvir no seu idioma, o que se falava era, segundo o verso 11, as grandezas de Deus. Como os ouvimos falar em outras línguas, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. No texto que nós lemos, a descrição de Lucas é encerrada com 3 interrogações. A primeira é essa: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Mas depois eles também se perguntam: o que quer dizer isto? O que é que isto quer dizer? Eles se perguntaram, e alguns até mesmo eventualmente concluíram que aqueles homens estavam embriagados, o que vai dar o gancho, como nós veremos à noite, para o sermão que Pedro prega, dizendo que não, eles não estavam embriagados, sendo quase 9 horas da manhã daquele dia. Essa elucidação contextual que eu estou fazendo, até esse momento no sermão, simplesmente descrevendo o que o próprio Lucas descreve, vai na direção de percebermos como este evento, e como este evento, como este fogo e este episódio do dia de Pentecostes, é na verdade um divisor de águas. E como veremos, o cumprimento de algo prometido, que vai efetivamente na direção de tornar a igreja uma realidade visível e com características distintas do que havia sido visto até agora. A existência daquela igreja do Antigo Testamento, uma assembleia dos chamados para fora, formados exclusivamente pelos descendentes de Abraão, o povo da aliança, passaria a partir daquele episódio a ser uma assembleia chamando os que estavam de todas as línguas, tribos, nações, eleitos por Deus, para fazer parte desta Assembleia Santa, deste povo da aliança. E nesse sentido, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, deixa visibilizar a promessa que vinha desde o Antigo Testamento e que Jesus repetiu antes de ser assunto aos céus, de que eles deveriam ficar em Jerusalém para que aquela realidade se concretizasse a partir do derramamento do Espírito Santo e do empoderamento daqueles primeiros discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações. O que é extraordinário como divisor de águas é que nós podemos, de certa maneira, dizer que a igreja é inaugurada como realidade visível, distinta do judaísmo, a partir do dia de Pentecostes.
E se houvesse uma data que nós pudéssemos colocar na certidão de nascimento da igreja, do Novo Testamento, essa igreja como realidade de judeus da antiga aliança e de gentios de todos os povos, tribos, línguas e nações, é o dia de Pentecostes. Naquele dia a igreja nasce de modo visível, embora já existisse como povo da aliança desde sempre, os eleitos do Senhor. E o mais tremendo é que este evento confere, capacita a estes homens, 120 homens e mulheres, discípulos e dentre eles apóstolos, que até então estavam reclusos, com medo de morrer nas mãos do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que havia assassinado Jesus Cristo pela cruz, agora, como nós veremos no restante do livro, recebem poder para ser igreja, para fazer as coisas próprias da igreja e fazer acontecer a igreja como realidade, dessa nova realidade chamada igreja. Como veremos à noite, no quarto episódio dessa primeira temporada, que trata ainda da igreja em Jerusalém, nessa série, Edificarei a Minha Igreja, uma promessa havia sido feita e uma promessa agora estava sendo cumprida. Isso fica claro no sermão de Pedro, quando ele prega a partir do verso 14 e explica o que está acontecendo. Mas nós já podemos antecipar essa explicação e fazer um exercício que eu convido você a fazer comigo, interpretativo, para entender o que está acontecendo naquele momento, simplesmente pela descrição de Lucas. Algo que certamente nos levará justamente ao tema de hoje, que é poder para ser, para fazer e para acontecer. E para isso eu lhe convido a ver 5 elementos que estão no texto e que precisam ser compreendidos corretamente para você entender o que está acontecendo naquele momento. O primeiro deles é a ocasião em que acontece o derramamento do Espírito Santo. E que caracteristicamente, claramente, como diz o primeiro versículo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ocorre justamente no dia de Pentecostes. A pergunta a ser feita nesse primeiro elemento, a ocasião, é: por que o Espírito Santo é derramado justamente no dia de Pentecostes? É uma coincidência ou tem algum significado? Se você, e nem precisa ser um especialista, mas se você fizer a interpretação dessa palavra, Pentecoste, da origem penta, 5, você entenderá que ela significa 50 ou 50. E é justamente o nome dado no Novo Testamento a uma festa do Antigo Testamento chamada Festa das Semanas ou Festa da Colheita. Era a ocasião em que a ceifa do trigo, a colheita do trigo que dava o pão, o alimento básico daquela sociedade, era celebrada em um único dia, no primeiro dia da semana, 7 semanas após a Páscoa, o que dá mais ou menos 50 dias, e daí o nome no Novo Testamento de Pentecostes. Ali, como você vê em Êxodo capítulo 23, Levítico 23 e Deuteronômio 16, onde estão as prescrições dessa festa no Antigo Testamento, eram celebradas ações de graças e sacrifícios especiais, não para a purificação de pecado, mas por gratidão a Deus, eram oferecidos justamente no dia de Pentecostes. Juntamente com a Páscoa, que acontecia nesses 50 dias antes, e com a festa dos tabernáculos, que aconteceria 4 meses depois, melhor dizendo, o Pentecostes, a Páscoa e os tabernáculos se constituíam nas 3 principais festas religiosas prescritas na lei do Senhor para o povo de Deus. Portanto, o povo de Deus costumava, nessas 3 festas, sair de todos os cantos do mundo conhecido, principalmente ali ao redor de Jerusalém, e acorrerem ao templo para celebrar a Páscoa, o Pentecostes, e 4 meses depois, a festa dos tabernáculos. Um dos comentaristas do livro de Atos, Howard Marshall, diz em seu comentário que, assim como outras festas se associavam com eventos da aliança, da história de Israel, como, por exemplo, a Páscoa se associava com a saída e libertação do Egito, assim também no judaísmo a festa
se associava, essa festa do Pentecostes, com a renovação da aliança feita com Noé e depois com Moisés. A ponto, diz ele, de no segundo século ser considerado o dia de Pentecostes o dia em que a lei foi outorgada por Deus no Sinai, embora você não tenha base bíblica para afirmar isso. É uma tradição que desde então se perpetuou. No entanto, embora essa tradição seja histórica em 2000 anos, desde aquela ocasião, não se pode falar que já era esse o significado na ocasião em que acontece no século I. Mas certamente se pode afirmar algo, é que naquele dia, esses judeus, prosélitos, homens piedosos, estavam em Jerusalém para celebrar, em gratidão, as primícias, os primeiros frutos da colheita do trigo. E, portanto, era algo que simbolicamente representava o início, ou passou a representar a partir daqui, o início de uma outra colheita, de uma colheita espiritual dos eleitos do Senhor, de todas as tribos, línguas e nações, por meio da pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Então não foi coincidência que Deus escolheu o dia de Pentecostes para representar o início da grande colheita que a igreja, pela proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo, haveria de colher, e que o livro de Atos descreve de 1 a 28, dentro daquele padrão de ser testemunhas por conta do revestimento do poder do Espírito Santo em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é exatamente a cronologia que Atos estabelece. Então, aqueles apóstolos e discípulos que estavam ali, ao mesmo tempo que eles eram as primícias de Deus, os primeiros discípulos e apóstolos, eles também estavam empoderados pela presença do Espírito Santo, que descia agora sobre eles, para a partir dali tornar o testemunho de cada cristão, servo de Deus, a habitação permanente do Espírito Santo até a volta do grande rei. E não apenas eram eles alguém em quem o Espírito Santo podia, determinado momento, por determinado tempo, para uma determinada missão, como acontecia no Antigo Testamento, usá-los para uma missão. Não, agora eles eram ao mesmo tempo empoderados, santificados pela presença permanente do Espírito Santo, como também eram empoderados e credenciados por essa mesma presença para colher as primícias de todos os povos, tribos, línguas e nações. Como veremos à noite, quando aquelas 3.000 pessoas se convertem por intermédio da pregação do apóstolo Pedro, que vai explicar por que aqueles homens não estavam embriagados, aquelas 3.000 pessoas, representantes de todas as tribos, línguas e nações, que nessa lista estão representados, de maneira sintética, não exaustiva, é claro, fica claro que o dia de Pentecostes não foi escolhido por acaso. Se na Páscoa o grande simbolismo é que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo haverá agora de substituir todos os sacrifícios que representavam aquela libertação do Egito num único e singular sacrifício eterno e suficiente para salvar todos aqueles a quem o Senhor escolheu. No dia de Pentecostes, essa mensagem do Cristo crucificado, porém ressurreto, é agora empoderada no coração daqueles homens que são os primeiros discípulos e apóstolos, para alcançar também outros discípulos de todas as tribos, línguas e nações ali representadas. Então a Páscoa, que traz a ideia da redenção completa em Cristo, é seguida pelo Pentecostes, que é o momento em que a primícia da igreja começa a ser colhida, e a igreja a partir dali vai na direção da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o primeiro elemento que eu então quero que você compreenda por que Pentecostes foi escolhido. Em certo sentido, todos nós como igreja nascemos no Pentecostes daquele dia especial que não se repetiu nunca mais, no sentido de ser a primeira descida para as primeiras primícias serem colhidas, a primeira descida do Espírito Santo para habitar permanentemente e a partir dali se tornar este o padrão, e a partir dali primícias, os primeiros frutos, como de uma colheita de trigo, mas agora de uma colheita espiritual de novos discípulos para Cristo. O segundo elemento que está contido na descrição e que você leu com atenção
é que existe uma simbologia nessa descida, que é a simbologia do vento e do fogo, ambos presentes simultaneamente como expressões de fenômenos naturais visíveis, mas naquele momento de uma origem sobrenatural e com um significado espiritual muito profundo. A palavra vento, tanto no hebraico do Antigo Testamento, ruar, como também no grego do Novo Testamento, pneuma, representam simbolicamente em vários textos o Espírito de Deus, tanto em passagens do Antigo Testamento como do Novo Testamento. As referências são inúmeras, em que o vento é símbolo do Espírito Santo, a ponto de, em João, agora no Novo Testamento, capítulo 3, verso 8, quando Jesus está descrevendo a Nicodemos a ação do Espírito Santo que torna uma pessoa nova criatura, ele diz: o vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, e assim é todo aquele nascido do Espírito Santo. Isso já tinha sido uma realidade quando você vai no Antigo Testamento para 2 Samuel, capítulo 22, verso 16, e lá tem uma descrição dessa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Procura aí, 2 Samuel, capítulo 22, verso 16, para você ver. Ele está presente como vento espiritual quando diz que, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfogar das suas narinas, aquilo foi feito, e o leito das águas se descobriram os fundamentos do mundo. O Espírito soprou, descrevendo ali aquele momento da abertura do mar. Em Jó, capítulo 37, verso 10, você também vai encontrar uma referência a este Espírito de Deus no Antigo Testamento, simbolizado pelo vento. Se você abrir aí em Jó, capítulo 37, verso 10, você vai encontrar isso, que diz que pelo sopro de Deus, e aí é o ruar, o vento de Deus, se dá a geada e as largas águas se congelam. É o sopro de Deus simbolizado no vento. Em Ezequiel capítulo 13, verso 13, Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento, capítulo 13, verso 13, novamente você tem referências ao vento no Antigo Testamento como símbolo do Espírito Santo. Veja aí, Ezequiel 13, 13, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, pedras de saraivada na minha indignação para consumir. O Espírito Santo estava ali simbolizado como expressão da ira de Deus. Da mesma maneira como aquele ciciar doce e suave que o profeta Elias viu ali quando estava, ou ouviu ali quando estava na caverna, fugindo da terrível rainha Jezabel, que perseguia o profeta de Deus, diz o texto que aquele suave vento, que é um vento que algumas vezes é impetuoso no juízo e na disciplina de Deus, nos grandes atos de Deus, também é suave quando é para falar àqueles que precisam ouvir a sua voz. Da mesma maneira, nas inúmeras referências do Antigo Testamento, você encontra o fogo usado várias vezes para representar a presença de Deus pelo seu Espírito. Se você for, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, verso 14, você verá lá o chamado de Deus para Moisés, em que o Senhor aparece numa sarça, num arbusto, que acabou se tornando o símbolo da igreja presbiteriana do Brasil e outras igrejas presbiterianas do mundo, onde Deus aparece no meio daquela sarça, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, e ali era um fogo que estava ali naquela sarça, no meio daquela sarça, mas não consumia, e aquele fogo representava Deus presente e chamando Moisés. Em outros textos do Antigo Testamento você vai encontrar também o fogo, mesmo que em alguns momentos simbolizando a purificação de pecados do Espírito Santo, ou o juízo da ira divina, mas sempre como representação do Espírito de Deus, de modo que o vento e o fogo, esses ambos símbolos, são a realidade representada do Espírito Santo, que como sendo Espírito e sendo Deus, não apareceria em forma corpórea, como o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade,
Mas frequentemente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nas teofanias, as maneiras como Deus se revela na Antiga Aliança, Ele aparece na forma de vento ou aparece na forma de fogo. É, portanto, uma realidade representada naqueles dois elementos, deixando claro que é um mesmo Espírito, embora as labaredas sejam diferentes, e o vento toma todo aquele lugar, que enche aqueles 120 discípulos do Senhor, incluindo ali os apóstolos. Esse enchimento do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo, vai ocorrer depois em duas ocasiões de Atos, entre os samaritanos e entre os gentios que estavam na casa de Cornélio. A gente vai ver isso futuramente na exposição, representando então a progressão da ação do Espírito Santo, que começa em Jerusalém, derramando-se e empoderando aqueles primeiros discípulos, depois chega a Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. Portanto, aquele vento e aquele fogo são símbolos que significam a realidade do Espírito Santo descendo sobre aqueles primeiros discípulos. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento de descrição do texto é a mensagem que é proferida, aquele elemento que vai além do simbolismo, mas que se representa também por um simbolismo. A mensagem é sobre as grandezas de Deus, e o meio que Deus usa é dotando e capacitando aqueles homens que eram galileus, possivelmente falavam hebraico ou aramaico ou ambas, mas jamais a língua dos partos, dos medos, dos mesopotâmios, dos cretenses, dos arábios e todas aquelas outras 14 ou 15 nações. Porém, mais do que esse vento e o fogo que eu falei, esse principal sinal foi justamente a proclamação das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus em idiomas. A palavra que é usada aí para línguas é a tradução da palavra idiomas, no sentido moderno. Idiomas de várias nações representativas de todo o mundo. Então, significativamente, o fogo e o vento, que são símbolos visíveis, também são sucedidos por um símbolo linguístico, social, de interação social por meio da linguagem, em que Deus usa idiomas que eles não conheciam, nunca tinham estudado, não saberiam se comunicar neles, para proclamar as grandezas de Deus para idiomas de várias nações ou idiomas de várias nações que estavam ali representadas. Então veja que significativamente a primeira mensagem dos primeiros discípulos cristãos, no dia em que o Espírito Santo os capacita, é justamente sobre Deus e sobre as grandezas de Deus. Porque a obra do Espírito Santo, meus queridos irmãos, não é lançar luz sobre si mesmo. A obra do Espírito Santo é dar ao Pai e ao Filho a glória devida. Ele joga luz como holofotes sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza da obra redentora de Cristo. Jesus diz que Ele mesmo dará testemunho de mim, e é isso que Ele está capacitando agora aqueles discípulos, pelo poder, pelo derramamento, pelo batismo com o Espírito Santo, para que eles fizessem. Alguns comentaristas têm deixado um paralelo entre duas ocasiões em que a ação de Deus versus a ação do homem implica em unidade ou em desunião. E eles comparam então o que acontece aqui com o que aconteceu na Torre de Babel, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis. Veja que naquela ocasião, na Torre de Babel, por iniciativa de homens que não queriam obedecer a Deus, o que acontece é que as línguas são separadas, porque até então o que acontecia basicamente era que aquele povo tinha uma só linguagem, e Deus dispersa a língua daqueles que estavam na Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis, do verso 1 ao verso 9, porque ao invés de dominar a terra, se espalharem pela terra, eles resolveram criar uma grande torre, na verdade um zigurate, como se criava naquela época, para que o seu nome fosse célebre, o nome deles, construtores, porque esse zigurate supostamente chegaria até os céus.
E diz o texto que nessa desobediência e rebeldia deles, de uma só língua, Deus dispersou, de modo que as línguas se tornaram várias e eles já não podiam se comunicar e, consequentemente, aquilo que era unidade se transformou em desunião. Aqui em Atos acontece o contrário. O que era desunião, várias línguas, pelo menos 14 ou 15 aqui representadas, se tornam uma língua só. A língua do Evangelho, do engrandecimento das grandezas de Deus, do poderoso testemunho de homens que até então estavam medrosos e covardes, com medo de ser mortos, e são empoderados e capacitados de maneira sobrenatural a falar idiomas que eles não conheciam. Se Babel, de uma língua, várias línguas surgiram, em Pentecostes, de várias línguas, uma só, a língua universal do Evangelho, surgiu. Deus foi capaz de fazê-los ouvir nos seus próprios idiomas uma mesma mensagem que apontava para as grandezas de Deus. Esse é o quarto elemento que eu gostaria de chamar a sua atenção. Desculpe, o terceiro elemento, a mensagem que foi expressa naquele momento. O quarto elemento é as pessoas que foram portadoras daquela mensagem. Veja, essas pessoas eram os discípulos de Cristo. O texto diz que eram 120 ali naquele grande e espaçoso lugar. Dentre eles, algumas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, e os apóstolos, inclusive aquele 12º que havia sido escolhido e que nós falamos domingo passado. A Bíblia de Genebra comenta que, da mesma maneira como João Batista havia pré-anunciado que Jesus batizaria, ou seja, derramaria com o Espírito, aqueles que ali permanecessem, você vê isso em Marcos capítulo 1, verso 8, e em João capítulo 1, verso 33, quando há um contraste em que João batiza com água, mas Jesus vai batizar com o Espírito, o próprio Senhor Jesus repetiu essa promessa lá no início, em Atos capítulo 1, verso 4 e 5. E a promessa era que ele derramaria o seu Espírito para dar início, segundo o comentário da Bíblia de Genebra, aos últimos estágios de um processo pelo qual a presença sublime de Deus se estenderia até os confins da terra. A Bíblia comenta dizendo que toda a obra de Deus em nós, tocando o nosso coração, caráter e conduta, e nos tornando, portanto, recipientes da obra salvadora, redentora e santificadora que só o Espírito faz, porque o Espírito é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e é o Espírito Santo que santifica o homem habitando nele como uma nova criatura. Essa mesma obra também era uma obra de empoderar recipientes do Espírito Santo e torná-los instrumentos do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para serem vias de comunicação da mensagem do Evangelho. Então aqui nós encontramos que esses homens, ao mesmo tempo que são revestidos do Espírito Santo, e a partir dali o paradigma se estabelece, o padrão se estabelece, ou seja, que todo aquele que é de Deus tem o Espírito de Deus, ligado então espiritualmente naquilo que os teólogos chamam de união mística com Cristo, pelo Espírito Santo, que nos torna um só corpo, cujo cabeça é Jesus. Esses mesmos agora também eram não apenas recipientes, mas instrumentos para proclamar as grandezas de Deus. Eram apóstolos e discípulos empoderados, como é o texto, como é o costume de falar hoje das pessoas, com poder que nós sabemos que tem dois significados: a autoridade do credenciamento de Deus, quando Ele envia, quando Ele autoriza ser instrumento, embaixador dEle, e capacidade no sentido de ter o poder, a condição, a competência, a capacidade de fazê-lo. E aí, por isso, eles não somente receberam o Espírito Santo para serem salvos e santificados, para serem unidos no corpo de Cristo, mas também foram empoderados para proclamarem o Evangelho, em palavras, pela proclamação do Evangelho, e com sinais, milagres e prodígios, que é uma expressão que Lucas usa em vários momentos no livro de Atos. E isso vai ser demonstrado nos capítulos seguintes. Por isso Pentecostes é uma divisão de águas. Nós poderíamos dizer que até o capítulo 1 Lucas fez o pré-anúncio
contextualizou a mensagem, e a mensagem começa de fato, a mensagem de Atos, em Atos 2, e a partir dali a descrição dela até o capítulo 28. Esses homens e essas mulheres eram homens e mulheres simples, discípulos, que tinham seguido Jesus por 3 anos e meio. 12 deles tinham sido testemunhas da sua ressurreição e escolhidos para serem apóstolos. Mas agora eles se tornavam canais empoderados. O medo, a covardia, diante do receio de serem assassinados, são substituídas por uma ousadia, por uma sabedoria, por uma eloquência, que depois vai ser destacada quando eles se apresentam diante do Sinédrio e pregam o Evangelho, a ponto de os homens do Sinédrio dizerem assim: eles estiveram com Jesus, apesar de serem homens ignorantes. Perceba então que as pessoas que são empoderadas por Deus como mensageiros são pessoas simples. Eles não eram excepcionais. Excepcional era Deus na vida deles, o chamado e a missão de Deus, e agora o empoderamento de Deus na vida deles. Esse é o quarto elemento do texto. E o quinto é justamente os povos e as etnias representativas das nações, até onde a igreja seria edificada pela pregação do Evangelho. Eu não poderia imaginar uma estratégia melhor de expansão de qualquer corporação humana, de qualquer instituição humana, de qualquer multinacional humana, do que essa. Trazer pessoas numa festa que naturalmente eles já viriam, mas marcar naquele dia o dia em que a principal mensagem que vão ser impactados, e é por meio deles todas as nações de onde eles vieram e para onde eles vão voltar também seriam. E é isso que Deus faz. Deus traz pessoas de 14, 15 nações, possivelmente havia outras. Lucas não está querendo ser exaustivo aqui, ele apenas cita algumas, de localidades ou de etnias no globo, que representavam a universalidade, ou como na teologia se chama, a catolicidade da Igreja de Cristo. Eles eram judeus, eles eram prosélitos, ou seja, pessoas interessadas no judaísmo, quer tenham sido já circuncidados ou não, e que voltariam depois para suas regiões impactadas, não pela tradição da festa das colheitas, que era simbólica, e que por milênios tinha sido já celebrada, mas pelo significado que Pentecostes passa a ter na colheita espiritual da igreja, sendo eles as primícias, os primeiros frutos, e ao mesmo tempo os primeiros instrumentos para que essa festa deixasse de ser apenas para um povo, o povo da aliança, descendentes de Abraão, e se tornasse uma festa de todos os povos, tribos, línguas e nações. Assim você encontra discípulos judeus pregando para judeus ou para interessados no judaísmo, discípulos judeus que tinham se tornado discípulos de Cristo e que agora se tornariam discípulos de Cristo, pregando para outros discípulos do judaísmo, que se tornariam também, por sua vez, discípulos de Cristo para todas as nações. Esse paradigma, esse padrão também vai ser estabelecido quando, em outros momentos de expansão da igreja, Deus pega 1 ou 2 ou 3 representantes numa cidade, ou de uma etnia, ou de um segmento social, e usa como pequenos faróis e transmissores da mensagem para o seu grupo, para o seu segmento, para a sua nação, para a sua localidade. Você vai ver esse padrão durante todo o livro de Atos. Em poucas ocasiões, você vai encontrar Deus alcançando por via da igreja uma grande multidão de pessoas de um determinado segmento, de uma determinada nação, língua ou povo, no livro de Atos. Você vai encontrar pessoas sendo singularizadas, Deus atraindo alguns como primícias para aquele povo, porque esses aqui foram primícias para este momento em que o Evangelho se torna universal, católico no sentido de alcançar todas as tribos, línguas e nações. Então veja esses 5 elementos que eu vou só mencionar para você lembrar. A ocasião, porque foi no dia de Pentecostes. Os símbolos do vento e do fogo, usados na manifestação sobrenatural da descida do Espírito Santo. A mensagem das grandezas de Deus em outros idiomas, que foi expresso naquele momento. As pessoas que foram recipientes e ao mesmo tempo instrumentos e portadores da mensagem.
e as pessoas a quem foi entregue a mensagem, os destinatários, são os 5 elementos que Lucas descreve de maneira maravilhosa, e que Pedro, como veremos hoje à noite, vai dar o significado doutrinário, teológico e evangelístico, cujo resultado vai ser 3.000 pessoas se convertendo no mesmo dia na igreja de Jerusalém. Mas isso é coisa para a noite. Por ora, nesses 5 elementos, o que eu gostaria de destacar é justamente isso, que naquele momento, num divisor de águas, num único dia, a igreja tomou face visível diante da nação de Israel e diante de todos os povos, tribos, línguas e nações. Pessoas sobrenaturalmente transformadas pelo Espírito Santo, para deixarem o medo e a covardia, são agora empoderados por este mesmo Espírito, para serem usados como instrumentos de transformação de outros. Então a pergunta que nos resta responder é: de fato, será mesmo que o homem é transformado por si mesmo? Que as circunstâncias é que mudam o ser humano? Creio que não. Há um poder espiritual de Deus para alguém ser dele, para alguém fazer coisas em nome dele, e para que coisas aconteçam a partir deste ser que faz um ser humano transformado. O dia de Pentecostes estabelece esse paradigma, e nós vamos ver ao longo do livro de Atos, nessas próximas exposições. A grande pergunta, quando chegamos ao momento de aplicar essa mensagem aos dias de hoje, é: o que isso tem a ver com você e comigo hoje? O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Em que sentido Pentecostes é uma realidade presente hoje? E você precisa experimentar esse empoderamento do Espírito Santo, ou não, é algo só para o passado e lá ficou. Como nós teremos a oportunidade de, em algum momento, estabelecer uma espécie de teologia do Espírito Santo, ou pneumatologia, nesse momento é simples entender. Esse episódio, esse evento foi único e singular. Ele não se repete e não precisa se repetir nesses termos, com essas características, com esses 5 elementos, na minha vida em particular ou na vida de quem quer que seja. Eu não tenho o Espírito Santo apenas se houver um vento impetuoso e um fogo no local onde eu estiver, em oração, sozinho ou com outros. O Espírito Santo não derrama-se sobre a minha vida simplesmente porque eu sou capacitado a falar línguas, e falar línguas como idiomas ou outros que eu não conheço. Não. Essa descrição é uma descrição de um evento histórico, singular, como foi a construção da arca e outros grandes eventos que não se repetem mais, mas cujos efeitos e implicações espirituais, estas sim, devem ser a realidade de todo cristão, e são. Quando há 40 anos Deus alcançou a minha vida, e eu era apenas um adolescente, 15 anos e poucos dias de vida, o Espírito Santo que veio habitar em mim, este mesmo Espírito que foi derramado. Porque a partir desse derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo veio a se tornar habitante da minha vida e também da vida de todo aquele que crer. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz Paulo escrevendo aos Romanos. Porque nos tornamos templo do Espírito Santo quando o Espírito Santo nos une à sua igreja, e já ali nos capacita e nos empodera a sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, para falarmos das grandezas de Deus no poder do Espírito Santo, para não nos intimidarmos com medo e covardia diante dos riscos e perigos que proclamar o Evangelho ainda hoje nos traz. Perigos religiosos, civis, políticos ou quaisquer que sejam. Em certo sentido, portanto, esse Pentecostes marca a minha vida, na minha experiência pessoal, mas não como um evento histórico. E esse derramamento deste Espírito vai se renovando em vários momentos da minha vida, numa constante que espera-se seja cada vez mais constante. Daí porque Paulo diz:
sede continuamente cheios do Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito Santo renova em nós o empoderamento, a capacidade que Ele já nos deu, quando nos juntou no corpo de Cristo e nos uniu pelo batismo com o Espírito Santo, no momento em que somos regenerados, convertidos ao Senhor, e a partir dali somos renovados continuamente pela ação do Espírito de Deus, empoderados para fazer aquilo que esses mesmos homens simples, limitados, com medo e covardia, como nós muitas vezes somos, também foram empoderados. Em certo sentido, nós estávamos lá representados por aquela igreja, e em certo sentido, cada um de nós experimentou essa mesma realidade, ainda que não com todos os elementos daquele dia, quando nós fomos tocados e batizados pelo Espírito Santo, e nos tornamos então, não apenas uma nova criatura, mas templo do Espírito Santo e canais do Espírito Santo para proclamar esse mesmo evangelho das grandezas de Deus a todas as tribos, línguas e nações. Então esse texto tem tudo a ver com você. Você está na igreja que nasceu no Novo Testamento como expressão visível da sua universalidade justamente no dia de Pentecostes. O que acontece a partir daí, nos capítulos seguintes do livro de Atos, é o que se espera que aconteça na sua vida, no dia a dia, na sua existência no dia a dia, e você possa ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus use você, empoderado e capacitado pelo Espírito de Deus, para ser testemunha assim como esses homens e mulheres foram. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de convidar nesse momento para a oração final e a bênção dos apóstolos. Você que está aí participando na sua casa, quem sabe oferecendo ações de graças, como os nossos irmãos Matinho e o Auíra, que comemoram 13 anos de vida conjugal, mandaram uma mensagem. Como você sabe, o Auíra está se recuperando dos procedimentos médicos que ela está fazendo em São Paulo, ainda precisará de algumas sessões de químio, e se Deus quiser, em breve estará de volta ao nosso meio, ao nosso seio, ao seio da sua família. Mas ela não deixou de registrar que hoje é dia de gratidão, por 13 anos de vida conjugal. E nós vamos orar por eles e agradecer, bem como pelas bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós, e você conhece, você sabe. E não nos esqueceremos também de interceder uns pelos outros, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê a provisão, a saúde, a proteção, a direção que tanto precisamos. Então eu convido você, onde você estiver, a se colocar de pé e juntos adorarmos a Deus e principalmente entregarmos este culto ao Senhor em gratidão e também intercedendo uns pelos outros. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pela certeza que o Teu Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes e que habita no coração de cada um dos Teus filhos e servos e no meio da Tua igreja, é o mesmo Espírito que nos capacita, que nos empoderará cada dia mais para sermos testemunhas do Teu Evangelho. O Espírito que nos torna ser aquilo que somos, filhos e discípulos santificados por Ti, que nos capacita a fazer a Tua obra e a Tua missão e ver as coisas acontecendo por nosso intermédio e apesar de nós frequentemente. Ó Deus, nós rogamos que esse Espírito continue visitando o nosso coração, porque nele habita, e não apenas como habitante do nosso coração, santificador do nosso caráter cristão, mas também como empoderador, impulsionador, capacitador da obra da Tua igreja, da obra de cada filho Teu. Ó Deus, que esse Espírito esteja continuamente enchendo o nosso coração, para sermos testemunhas e falarmos das Tuas grandezas a quem é eleito do Senhor e precisa ouvir o chamado e a convocação do Evangelho de Jesus Cristo. Capacita, pois, a Tua igreja e continua derramando o Teu Espírito profusamente sobre o Teu povo nos dias de hoje. Queremos entregar este culto que o Senhor nos permitiu Te oferecer. Os que aqui estão adorando aqui neste lugar, e os que estão em qualquer lugar e a qualquer tempo usando este culto, e os elementos dele para cultuarem onde estiverem, em casa, individualmente, como família,
Que o Senhor receba toda a adoração do teu povo no tempo e fora do tempo, presentes ou à distância, cada um deles e cada um de nós na tua presença, em ações de graças pelas boas graças que o Senhor tem nos dado. De fato, Pai, nós confirmamos que toda boa dádiva e todo dom gratuito vem das tuas mãos, ó Pai imutável, em quem não há sombra de variação, Deus fiel, Deus gracioso sobre nós. Bênçãos de mais um ano de vida, de mais de um ano de vida conjugal, como o Alíra e Martinho celebram e oferecem a Ti, e tantas outras bênçãos de provisão, proteção e direção do alto, que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Todos nós Te oferecemos e alçamos a Tua presença em gratidão, dizendo que foi o Senhor que fez e testemunhando que sem Ti nada somos, nada fazemos e nada acontece na nossa vida. Pedimos que ao mesmo tempo que o Senhor já recebe a nossa gratidão pelo que tens feito, também escute o nosso clamor, a nossa intercessão, por aquilo que rogamos a Ti e pedimos a Ti que faça, porque só Tu podes fazer, porque não temos outro a quem recorrer, e nem queremos ter, porque Tu és o Todo-Poderoso, todo cuidadoso e o todo gracioso Deus para conosco. Abençoa-nos, portanto, ó Deus, curando vidas que estão enfermos, inclusive da nossa comunidade, completando a obra na vida de Uauíra, na vida de Sônia, sua mãe, na vida de Eduardo Camacho, nosso diácono, na vida do nosso irmão Marcos Silva, presbítero em disponibilidade, e de tantos outros que estão enfermos e que carecem, ó Deus, do Teu cuidado e da completa ação do Teu Espírito, restaurando saúde de corpo, mas também restaurando saúde de alma, animando o Teu povo, visitando o Teu povo com ânimo dobrado nesses dias difíceis, nesses tempos adversos. Sustenta-nos nas Tuas mãos, assim como nossas famílias, a provisão sobre o nosso lar, nossos relacionamentos e de tantos que hoje sofrem, Pai. Oramos pelo nosso país, Senhor, que caminha, ó Deus, para tantas mortes, mais algumas ainda, talvez milhares, não sabemos. Oramos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e aplaque a Tua ira sobre nós, ó Pai, porque sabemos que todo bem vem de Ti, e muitas vezes Tu queres disciplinar os Teus filhos e julgar as nações, para que elas deixem os seus maus caminhos e se voltem para Ti. É isso que nós Te pedimos, que essa pandemia seja instrumento Teu para conversões e retornos à presença de Deus, daqueles que são Teus. Ó Deus, oramos assim e rogamos a Tua bênção, a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias, agora e para todos sempre, em nome e para a glória de Jesus. Amém. E que a graça, portanto, do nosso Deus e Pai, meu irmão, minha irmã, venha sobre sua vida, assim como a graça, a companhia, o poder e a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, revista toda a igreja de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.